A paz do Senhor Jesus, esse vídeo é com o tema como vencer totalmente aí toda a tendência do homossexualismo ou de perversão sexual. A primeira coisa que a gente deve entender é que não existe ser humano que nasça homossexual. Não existe. Isso a ciência já provou. Não é crença bíblica, não é relacionado à fé. É biologia, corpo humano. Não existe ninguém que nasça homossexual. O homossexualismo, assim como qualquer outro comportamento sexual, ele vem de uma decisão da vontade. Bom, primeira coisa que para quem sofreu abuso sexual, há informações também dentro de estudos e artigos que dizem que a cada 10 pessoas que foram abusadas sexualmente, 7 pessoas, quando elas vêm ao crescimento, elas voltam a abusar outras pessoas e o intuito ali é transferir, repassar dor. Bom, aqui é o primeiro ponto importantíssimo para quem sofreu abuso. A tua mente, ela vai pegar o trauma que você passou e ela vai tentar recriar situações semelhantes, principalmente que você se sinta vulnerável, uma situação que causa a mesma vulnerabilidade lá atrás, que você teve lá no passado, mas com a sensação de que vai te dar prazer. E muitos acabam tendo de fato prazer. Mas esse gatilho, esse comportamento da tua mente, é uma forma de encontrar alívio para a dor do trauma. Primeira coisa que você deve pensar: a gente busca experiência homossexual não porque quer quando você sofre o abuso, mas porque a tua mente está tentando curar você da memória traumática com uma memória que você decidiu, que você estava no controle, que você buscou, com uma situação que você não foi a vítima, mas que você foi em parte voluntário. É uma forma de tentar te curar. Por que esse mecanismo? Porque a nossa carne é fraca, nossa carne não tem o poder de se autocurar, a não ser o Espírito de Deus em nós e o Espírito Santo trazendo aí as dádivas e as virtudes de Deus. Então é um mecanismo da tua mente. Então pensa assim: você não sente atração porque você ama o outro sexo. Já vou chegar nessa parte. O primeiro gatilho que te leva a sentir atração por outras pessoas é porque a tua mente está tentando recriar situações semelhantes para curar ou para substituir ou para suprimir a memória traumática. Segundo ponto, nós somos corpo, alma e espírito. Nosso espírito ama a Deus, Paulo vai dizer, mas nos nossos membros, nas nossas mãos, na nossa mente, nos nossos pés, todo o nosso corpo e natureza humana, existe uma lei, a lei do pecado. A lei que a minha carne ama o pecado e busca o pecado. Bom, mas é impossível que a carne pratique o pecado que ela não conhece. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Quando me falta conhecimento da verdade, eu pereço, eu sofro. Por quê? Quando falta conhecimento da verdade, é impossível que alguém viva uma vida neutra, ou está conhecendo a verdade, ou está conhecendo a mentira. Ou está buscando a Deus, ou está servindo Satanás involuntariamente. Bom, não existe ninguém neutro. Ou você está vivendo uma vida de santificação, ou uma vida de pecado. Não existe um posicionamento neutro. Ainda que você não queira, você está em um dos dois pontos. Bom, quando alguém sofre abuso ou involuntariamente é levado a um ato sexual na infância, na adolescência, seja em qual estágio da vida, a tua carne começa a ter conhecimento do pecado. Aqui eu vou explicar algo muito importante para você. Quando a tua carne conhece o pecado, a partir do momento que ela conhece, ela vai se apegar à prática daquele pecado. É como uma pessoa que disse bem assim, eu já disse isso um dia: nunca vou beber, odeio bebida, não quero nem saber, não vou fazer o que fulano fez, para mim bebida é um negócio nojento. Aí eu experimentei a primeira vez, que ruim o gosto disso. Experimentei a segunda, gostei do efeito. Experimentei a terceira.
E quando fui ver, eu fiquei 3 anos no alcoolismo, bebendo 5 vezes por semana, bebia de manhã, bebia de tarde, bebia antes de entrar no colégio, tudo pelo efeito. Bom, a tua carne sempre vai buscar uma satisfação, uma recompensa em todo pecado praticado. Nós voltamos para o primeiro ponto, que para alguns é alívio, para outros é uma forma da tua mente repassar a dor, transferir a dor para alguém do trauma, compartilhar o que você viveu. E aqui nesse segundo ponto, nessa questão, a partir do momento que alguém te leva a conhecer o pecado, cai naquela palavra que diz em Mateus: ai daqueles que escandalizarem um dos meus pequeninos, é melhor que você pendurasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançasse no abismo. A palavra escandalizar é dar motivo para que alguém peque. Aqui é muito importante você entender isso. Quando você é abusado, ou quando eu fui abusado, eu pequei involuntariamente. Alguém me fez pecar. Porque a partir do momento que eu entrei no ato sexual, mesmo que eu não quisesse, eu pratiquei uma ação pecaminosa. Não fui o maior culpado na história, porque alguém com autoridade ou com maturidade maior do que eu me levou a praticar aquilo involuntariamente ou me forçou. Mas não deixa de ser pecado. E todo pecado gera corrupção, destrói o nosso natural, destrói as nossas tendências de filho de Deus. E nós nos tornamos filhos da ira ou filhos da desobediência. Bom, aqui é o segundo ponto importante. A partir do momento que você conhece o pecado, você passa a amar o pecado. Logo, você não pratica o homossexualismo porque você nasceu amando se atrair pelo homem ou como mulher. Você ama sentir atração por mulher. Não. Você passou a amar isso e a se dedicar a isso porque a tua carne teve conhecimento do pecado. O terceiro ponto é que, aqui primeiro você precisa entender o segundo. O terceiro ponto é que essa questão de eu conhecer o pecado vai fazer com que eu vá crescendo em conhecimento diário, dedicação da prática que eu fiz, da prática que eu cometi, de sexo imoral, de sexo homossexual e tudo mais. A partir do momento que eu vou crescendo nesse conhecimento, a minha carne se sente segura no homossexualismo. Logo, quando eu pensar em relações heterossexuais, quando eu pensar num namoro, numa convivência heterossexual, minha carne não vai se sentir segura para tal coisa, porque ela conhece o homossexualismo, ela tem o conhecimento do homossexualismo, ela não tem o conhecimento de uma relação natural, de uma relação comum ou bíblica. É o caso que muita gente sai do homossexualismo, pastor, mas eu não sinto atração pelo sexo oposto, eu não sinto atração por mulher, eu não sinto atração por homem, pastor. Você precisa entender isso. Porque o primeiro sexo que você conheceu foi o teu próprio sexo. Foi o corpo do teu gênero. Se você é homem, você conheceu o corpo de um homem. Você conheceu, ou se você é mulher, você conheceu o corpo da mulher. Então, aquilo que a tua carne adquiriu conhecimento primeiro, é nisso exatamente que ela vai tentar se dedicar mais, porque é onde há mais facilidade de pecar e mais segurança em buscar estas coisas. Aí tem gente que sai do homossexualismo, não sente atração, e um conselho que eu dou: você vai ter que aprender a forçar a tua mente a achar coisas boas, atraentes no outro corpo, na outra pessoa. Não estou aqui te estimulando a praticar fornicação ou sexo antes do casamento. Só que é óbvio que você vai ter que forçar a tua mente a gostar do que a pessoa do sexo oposto tem em si mesma. Um exemplo, eu não gostava muito de questões de nudez no sexo oposto. Eu não gostava de nudez da mulher, mas eu achava muito bonito o olhar, o sorriso, a voz. Eu achava muito bonito partes do semblante, do corpo, essas coisas, com roupa. Mas eu não gostava de ver a nudez. Mas eu fui me esforçando a amar os detalhes do corpo de uma mulher. Na questão mais íntima para você, porque tem que ser bem claro para que você consiga alcançar a tua cura, eu não gostava de ver o órgão sexual. Eu achava bonito com roupa íntima, mas sem roupa íntima eu achava um negócio meio estranho. Mas eu fui esforçando a minha mente.
O primeiro detalhe que me ajudou muito, eu fui curado completamente dentro do casamento, foi entender. Eu pratiquei isso. O meu foco não era sentir prazer. Muita gente se perde aqui. As pessoas entram numa relação sexual ou num namoro e o foco delas é sentir o prazer. Mas quando você está saindo do homossexualismo, o teu corpo tem facilidade, tranquilidade, tem liberdade de sentir prazer dentro daquela área. Quando você entra em algo diferente, você vai ter que se esforçar. Então, o primeiro conselho que eu te dou é: busque oferecer prazer. Busque oferecer sentimentos, em vez de querer receber. Então eu buscava dar prazer, e conforme eu via que eu estava sendo bem sucedido em gerar prazer, eu ao mesmo tempo começava a me sentir satisfeito com aquilo. Então busque primeiro, aqui é o que a Bíblia diz assim: não busque os seus próprios interesses e sim o de outro. Então quando você está saindo do homossexualismo e entrou numa relação heterossexual, você tem que buscar o interesse da pessoa. E aí automaticamente você vai entendendo que aquilo te satisfaz. Terceiro passo. Quarto passo, eu disse aqui, o povo perece por falta de conhecimento. É o caso de você ler artigos, é o caso de você ler coisas que falam sobre o namoro, sobre o ato sexual, com a esposa, com o esposo, como fazer, o que fazer para gerar mais prazer, o que fazer para você sentir prazer ou para você dar prazer àquela pessoa. Porque quando você adquire conhecimento, você adquire uma coisa muito importante: confiança. O abuso sexual, ele vai tirar de uma forma terrível a segurança, a confiança que as pessoas têm em si mesmas. Porque a carne, ela vai sempre te colocar num lugar de inferioridade ou de vulnerabilidade. Então uma coisa que você precisa recuperar, e aqui eu aconselho o jejum pedindo isso a Deus, é confiança, ousadia. Você precisa confiar em você. No caso de homens, por exemplo, o homem que se sente tenso demais não vai conseguir ter potência nenhuma na hora da relação, ou vai ter aí alguma complicação diferente. A mulher também, se ela não conseguir se relaxar, ela não vai conseguir desenvolver o natural dela ali na hora da relação ou até na hora do namoro. Não vai fluir. Bom, você precisa crescer em conhecimento. A pessoa passa 10 anos praticando o sexo homossexual, o sexo que a gente entende como pecado, aí quer em um dia sentir a mesma coisa numa relação comum. Não vai, você vai ter que renovar a tua mente. É o que diz em Romanos capítulo 12, que vai dizer bem assim: para transformar-vos a nossa mente, nos deixarmos transformar pelo renovo do nosso entendimento. O que muda a gente é a gente se esforçar para mudar aqui dentro. É aqui que está a tua cura. É conforme você for se esforçando para pensar diferente. Bom, aqui no quarto passo você precisa entender que em alguns momentos você vai sentir tensão, você vai sentir nervosismo. E isso inibe em nós alguns estímulos, tanto sexual, quanto de prazer, quanto de se sentir à vontade, de se sentir alegre. Quando você está tenso, você não vai conseguir ser aquilo que você foi criado para ser. Você não vai conseguir ter a mesma relação. Bom, aqui o quarto passo, essa é a questão. Outra questão. Eu disse que a carne, quando você tem um conhecimento do pecado, ela passa a amar o pecado. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu mirava muito, absurdamente com todo mundo. E eu tirava satisfação com todas as pessoas que faziam algo contra mim. E eu ia confessar na minha oração, eu dizia: Deus, eu não quero mais fazer isso, me perdoa, Senhor Jesus. Eu não quero mais mirar. E eu não conseguia me ver livre do meu pecado. Aí até que um dia Deus me repreendeu e falou assim: filho, se você não quisesse se irar, você simplesmente não se iraria. Você está mentindo na tua oração. E é por isso que eu não te transformo. Aí eu comecei a orar diferente. Eu comecei a falar assim: Deus, me perdoe por amar me irar. Me perdoe por amar tirar satisfação. E me purifica do meu pecado. Aí quando chegou na época que eu estava na impureza da pornografia, na impureza dentro da relação sexual e diversas coisas, de pensamentos e atos,
e eu não conseguia fugir disso, eu orava: Deus, eu não quero mais ver pornografia, eu não quero mais fazer sexo dessa forma pervertida, e não mudava nada. Aí eu comecei a orar assim: Deus, me perdoe por amar a pornografia, me perdoe, Senhor Jesus, por amar o sexo pervertido, e me purifica do meu pecado. Aí mudava, e de uma forma muito rápida vinha a cura. Aqui é baseado em que essa confissão? Você vê que a Bíblia vai dizer que Natanael, quando um discípulo vem chamar ele, dizendo que Cristo estava ali naquele lugar, Natanael diz assim: haveria, pois, de vir alguma coisa boa de Nazaré? E a Bíblia vai dizer que quando Natanael chega diante de Cristo, ele já tinha desprezado Cristo sem conhecer Jesus. Quando Jesus olha para ele, diz assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há culpa. Mas espera aí, Natanael tinha acabado de desprezar Jesus. Jesus olha para ele e diz que ele não tem culpa, que ele não tinha nenhuma culpa. Por que Natanael não tinha culpa? Porque Natanael era sincero com o que estava no coração dele. Presta atenção nisso. Você peca e tua carne ama o que você faz. A gente não peca com o Espírito está pronto, o Espírito quer agradar a Deus em todo momento. A gente peca com a carne. Então quando eu peco, eu tenho que confessar o pecado, a transgressão da minha carne, da minha natureza pecaminosa. Não tem que confessar do Espírito. O Espírito não peca. O que pecou foi a minha natureza pecaminosa, a minha carne que é corrompida, que é suja pelas coisas deste mundo. Aí por isso eu devo dizer: Deus, eu amo sentir atração pelo mesmo sexo. Eu amo sentir, Senhor Jesus, o desejo de buscar relações sexuais com o mesmo sexo. Eu amo, Senhor, a pornografia impura. Eu amo, não que alguma seja pura, eu amo, Senhor Jesus, ver pornografia, eu amo ver essas fotos, eu amo essas conversações, eu amo buscar relações sexuais ilícitas. Me perdoa e me purifica do meu pecado. Por que a oração tem que ser assim? A Bíblia diz: se confessares os vossos pecados, Jesus é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Olha só, que tremendo. Se eu confesso verbalmente o meu pecado, Jesus pode me perdoar e purificar de toda injustiça. Então ele purifica, então ele tira o pecado de mim. Eu paro de querer aquilo, eu paro de buscar aquilo. Mas por que isso não acontece na vida de muita gente? Por causa da confissão mentirosa. Nós não podemos mentir para Deus. Por isso você precisa dizer isso, citando esse versículo, porque é a palavra de Deus que tem poder. Lembre-se que Cristo venceu Satanás pela palavra da boca dele. Bom, você precisa dizer dessa forma, você precisa confessar e citar o versículo, porque está escrito que se eu confessar o meu pecado, perdão, Jesus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda iniquidade. Aí você vai confessando: Senhor, eu amo sentir atração pelo mesmo sexo, eu amo ter relação homossexual, eu amo buscar pessoas do mesmo sexo que eu para ter conversações sujas, impuras, me perdoa e me purifica do meu pecado. Parece uma oração simples, mas destrói todo o altar de pecado na tua vida. Bom, outro passo aqui, não sei em qual que a gente está, se é o quinto passo já, mas um passo muito importante. A Bíblia diz que quando nós temos relação sexual com alguém, nós nos tornamos uma só carne. Isso vale também para relações homossexuais, porque há um pacto de sangue na relação. E é interessante isso, a união de dois corpos, que tem gente que sai do homossexualismo e esquece de confessar. A Bíblia diz assim: confessem suas fraquezas uns aos outros e orem para que vocês sejam sarados. Aqui vai entrar alguém espiritual que precisa te ajudar nisso. Se você quiser entrar em contato comigo, se você sente-se à vontade com isso, pode entrar. Você precisa, em algum momento, orar com alguém. Você vai precisar escrever, se possível, o nome de todas as pessoas que você teve relação sexual. Se você não lembrar, você vai lembrar de uma circunstância que traga à memória tal pessoa no momento da oração. Se você não lembrar da circunstância, vai pedindo que Deus te lembre ou que Deus mesmo assim te desligue. A oração vai ser para desligar o teu corpo, tua alma e teu espírito de todas as pessoas que você já teve alguma relação sexual. Por quê? Cada vez que você tem uma relação sexual com alguém, você toma para a tua vida a herança espiritual, a herança de pecado que aquela pessoa carregava na alma dela. Uma só carne.
Você fica ligado. Aí você sai do homossexualismo, mas o homossexualismo parece que permanece em você, porque você ainda está ligado ao corpo de alguém homossexual, alguém que não abandonou a prática. Você ainda está ligado numa aliança pecaminosa. Aí a Bíblia diz assim, que tudo que desligarmos da terra entre 2 e 3 pessoas será desligado no céu. Você vai precisar orar confessando. E no que você orar confessando, a pessoa que vai estar orando por você vai estar intercedendo a Deus, pedindo que Deus desligue o teu corpo, tua alma e teu espírito dessas pessoas que você já teve relação. Vale também isso para relações heterossexuais, todo tipo de relação sexual. Aí a tua alma vai se desprender das coisas passadas e você vai conseguir começar algo novo na tua vida. São esses 5 primeiros passos que eu te passo, que eu te digo. Me lembro de mais uma aqui. Tem muitos sentimentos que vêm aqui dentro, que são influências de demônios. E existem demônios em algumas linhas de trabalhos hoje em dia, que eles agem exatamente na área sexual. E a partir do momento que eu peco, eu abro brechas para que isso venha sobre a minha vida e me influencie. Teve uma experiência que eu tive, que eu fiquei uma semana com vontade de beber vinho. Aí fiquei lendo a Bíblia, fiquei estudando, fiquei vendo de diversas formas se eu podia. Aí depois de uma semana eu orando, eu vi um homem vestido de terno branco na minha frente, chapéu branco, pele negra, cabelo crespo. E eu coloquei a descrição dele no Google. Era um demônio, uma entidade chamada Exu Zeppelin, está repreendido em nome de Jesus. Era essa entidade. Quando eu repreendi essa entidade, aquele desejo foi embora. Outra coisa que você precisa entender: nem todo desejo que você sente nessa carne aqui é teu. Nem todo pensamento que vem aqui pertence a você. Uma coisa que Deus me falou esses dias, eu estava orando e o diabo começou a bombardear minha mente com algumas situações do passado, questões de relacionamentos anteriores. E quando eu estava orando, eu estava repreendendo aquilo, não dei lugar para aquilo. E orando, de repente, eu ouvi a voz de Deus bem clara dizer assim, eu não sentia, eu ouvi a voz de Deus: filho, os pagãos querem que os meus filhos acreditem que o que eles estão pensando procede da mente deles. Olha só que coisa doida, irmão. Deus estava deixando bem claro para mim ali que existem influências até nos meus pensamentos, que existem pensamentos que não são meus, que o pagão, ou que a pessoa que trabalha com demônios, quer que eu acredite que são. Aqui a Bíblia diz bem assim, que a andorinha, a maldição é como uma andorinha que não repousa onde não tem ninho. Aqui tem muita coisa que a gente pensa, que a gente pergunta assim, será? Às vezes você saiu do homossexualismo e você pensa assim, mas eu acho que ainda gosto de homem. Mas ainda acho que eu gosto de fazer sexo de tal jeito. Porque passou uma atração na tua mente, passou algum pensamento aqui dentro. Não. Se você já entendeu que o caminho é o Senhor, se você já crê que a tua vida só tem sentido em Cristo Jesus, se você entendeu que você quer agradar a Deus e você, de todo o teu coração, você tem desejado isso, quando vier algum pensamento aqui, nem questione. Só lute contra ele, diga, isso não me pertence mais, isso não faz mais parte da minha vida, isso não é meu, em nome de Jesus está repreendido esse pensamento, não dê lugar. O problema é que às vezes só passou aqui dentro e a pessoa já começa a se condenar. A Bíblia diz que o pecado ele nasce aqui, mas ele só se torna pecado, a concupiscência só se torna pecado a partir do momento que eu dou luz. E uma das formas de dar luz é quando eu fico questionando, quando eu começo a falar, poxa, estou com saudade de tal coisa, eu queria fazer tal coisa. Eu dou lugar, eu faço ninho. Quando eu faço ninho, a maldição repousa sobre a minha vida. Um conselho. Eu tive diversos relacionamentos no decorrer da minha vida, ainda que eu seja novo. Em alguns momentos eu chego em alguns lugares e eu dou um exemplo, eu já falei isso para minha esposa. Eu chego em algum lugar e tem alguma mulher vulgar, roupa sensual. A minha mente vai dizer, aquela mulher está com roupa vulgar, ela é bonita. A partir do momento que a minha mente me dá esse palpite que existe alguém bonito no ambiente,
Dentro da minha mente eu já vou dizendo bem assim, não, eu amo o meu casamento, eu amo a minha esposa, não vou dar lugar para esse pensamento não é meu, isso não me pertence mais, essa vida não me pertence mais, fico em paz, fico tranquilo, porque a Bíblia diz que nós temos que mortificar as obras da carne pelo Espírito. Então é exatamente aí que entra o novo nascimento, quando eu todos os dias luto contra o que está querendo nascer aqui dentro de volta, a velha criatura. Tem gente que pensa que cura, eu nunca mais vou pensar em nada, eu nunca mais vou querer nada. Não, criatura, você só vai ter esse corpo quando Jesus voltar. Eu sou curado do meu passado, não sinto desejo pelo meu passado. Todavia, minha carne vai me dar palpites de oportunidades de pecar. Em cada momento que houver uma oportunidade de pecar, a mente vai querer dizer alguma coisa. Não sempre, mas em algum momento ela vai dizer. Porque a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito para que a gente não faça o que queremos. Então eu preciso entender que se passou aqui dentro e eu venci o pensamento, não há condenação, não há culpa. Olha o que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a concupiscência da carne. Não diz que não vai existir concupiscência da carne. Diz que eu não vou andar segundo essa concupiscência, mas andam segundo o Espírito. Então, quando eu não dou lugar à concupiscência forte desejo, a concupiscência da carne, os desejos do meu membro, e as concupiscências dos meus olhos, o que o meu olho desejou, concupiscência, forte desejo, eu não estou condenado, não há culpa, porque eu venci, eu mortifiquei pelo Espírito. Amém? Esses são os ensinamentos que eu lhe passo. Vou passar algumas outras coisas em outros vídeos aqui. E que Deus venha te abençoar e esclarecer, abrir tua mente a partir desse momento. Algo muito importante, eu esqueci disso. Teve um momento, com 15 anos de idade, eu fui num retiro da igreja Primeira Batista. Me convidaram, ainda não era cristão. E lá foi feita uma fogueira, eu acho muito importante isso. Lá foi feita uma fogueira, e nessa fogueira eu lancei o nome do meu parente que tinha me abusado sexualmente, e o nome de mais algumas pessoas. E ali eu lancei, era para lançar o nome de algumas pessoas que você precisava liberar perdão. Eu lancei o nome dessas pessoas na fogueira e perdoei naquele dia. Por que eu falo da fogueira nos meus vídeos e nos meus ensinamentos para as pessoas? Não que a fogueira tenha poder, mas a carne é fraca. Naquele momento foi criada uma memória forte do dia que eu liberei perdão. É diferente de eu liberar perdão ajoelhado do lado da minha cama, porque eu me ajoelho do lado da minha cama todos os dias, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, ou no mínimo 1 vez por dia. Então tem muita memória na minha mente de eu ajoelhar do lado da cama, mas da fogueira só tem uma. Então eu quero te dizer um negócio. Cria uma situação, escreva o nome num papel de todas as pessoas que você precisa perdoar, das questões das pessoas que te abusaram, que criaram traumas na tua vida sexual, na tua identidade e tudo mais. Coloca o nome dessas pessoas nesse papel, conversa com Jesus. Se você puder, faz uma fogueira. Se não for possível, joga em algum lugar com água, amassa, rasga, não sei, faz algo que faça gravar uma nova memória aqui dentro. Aí toda vez que a tua carne for buscar memórias traumáticas, tua carne vai lembrar, não, aquele dia ele venceu essa situação, eu não preciso mais tentar curar ele. Ele já foi curado. Deus te abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, te ajude em todo demais, em nome de Jesus.